tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Amém? Olha, Israel estava passando ali, além da crise política, porque estava dividido o reino, estava passando por uma crise de seca, havia fome ali na terra de Israel. E aqui os filhos dos profetas, os discípulos dos profetas, havia ali uma escola de profetas, e eles estavam todos ali na presença do profeta, do Eliseu. Eliseu desceu para ali, hoje seria um seminário, né? E estavam ali os seminaristas, estavam ali aprendendo a palavra de Deus. E o profeta disse para um deles, para o seu moço, para colocar a panela ao lume, colocar a panela no fogo, a panela grande, para fazer um caldo de ervas para os profetas, os filhos dos profetas ali. E um deles saiu para apanhar ervas, e ele achou uma parra brava, né, uma trepadeira silvestre, uma planta tóxica, né, venenosa, e ele apanhou dela, que fala coliquíntidas, tem algumas traduções que fala colicíntidas, e ele colheu e cortou na panela. E assim que eles comeram, alguém que estava ali, que conhecia, né, esse que não conhecia, esse que apanhou é um pepino bravo, né, ele não conhecia a planta, mas outros que estavam ali conheciam, sabiam que era venenosa. Eles gritaram logo: a morte na panela, profeta, há veneno na panela, a comida foi envenenada. E ele pediu a farinha, ele colocou farinha ali, e o veneno foi tirado da panela, a morte foi tirada. É claro que não é a farinha, né? Foi o poder de Deus que se manifestou ali e cortou a ação do veneno naquela comida. E aí eles comeram e já não havia mais veneno na comida. Olha, deveria estar todo mundo com fome, né? Porque havia falta de comida. E quando vai comer com aquela vontade, né? O apetite deveria estar bem grande ali, né? E não puderam comer. Mas o poder de Deus mudou a história daquela comida, tirou o veneno da comida, do caldo, da sopa, né? Um cozido que eles fizeram ali. Olha, eu vejo um simbolismo nisso aqui. Isso, né, simboliza o que acontece atualmente, nos dias atuais. E isso, né, pode simbolizar, por exemplo, o que acontece na sociedade. A sociedade está totalmente contaminada, envenenada por várias doutrinas religiosas, né, filosofias religiosas, e muitas delas diabólicas. E a sociedade está envenenada. Mas como fazer? O que fazer? Colocar farinha. A farinha do céu, o trigo vindo do céu, a palavra verdadeira e autêntica, a palavra de Deus, cheia do poder de Deus, para transformar vidas, transformar esta sociedade corrompida e envenenada com o veneno do inferno, que é as doutrinas erradas que cegam o entendimento das pessoas e tem um único propósito. Satanás tem um único propósito nisso: levar o maior número de pessoas possível para o inferno com ele. Mas nós que conhecemos, que temos, né, o trigo do céu, a palavra genuína, devemos pregar, anunciar os feitos do Senhor nesta sociedade. E com toda certeza, tem muitas pessoas pregando, tem muitas pessoas, né, anunciando os feitos do Senhor. E se não fosse isto, a sociedade estaria bem pior, o mundo estaria bem pior hoje. Porque existem muitas pessoas, né, usadas por Deus na política, por exemplo. Tem muito crente que não concorda com pastores, né, com homens de Deus na política. Mas muitas leis
não passaram, não foram votados por causa da intervenção de homens guiados pelo Espírito de Deus nas Assembleias Legislativas, nas câmaras, na Câmara Federal, no Senado Federal, que agiram ali segundo a palavra de Deus e impediram que coisas piores sobreviessem à nossa nação. Esse é o nosso papel: ensinar, pregar a palavra de Deus, anunciar os feitos do Senhor, orar pelos homens de Deus que estão em eminência, os políticos, os pastores, os grandes líderes dessa nação, sustentá-los com a nossa oração. Nós devemos orar pelas pessoas que pregam a palavra de Deus. A igreja aqui deve orar para os pregadores, pelo pastor, por nós pregadores, para que possamos trazer uma palavra viva para a igreja. Nós precisamos de estudar, de meditar na palavra, preparar as pregações, mas em parte nós dependemos também da oração da igreja. Isso é muito importante. Aliás, o apóstolo Paulo falou sobre isso, para orar por ele, pela pregação da palavra. A morte, a panela ali também pode simbolizar a igreja. E esta, nos dias atuais, está sendo bombardeada com muitos ensinamentos heréticos, muitas coisas que não procedem de Deus. Como foi no passado, a igreja de Colossenses, ela sofreu ataques dos legalistas, dos gnósticos, dos dualistas. Eram doutrinas falsas que intentaram contra a igreja. O apóstolo Paulo, ele estava atento, e Epáfras comunicou a ele, falou com ele sobre o que estava acontecendo, e ele escreveu aos Colossenses para combater estas heresias. Colossenses capítulo 2, no versículo, vamos ler do 7 em diante. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinado, crescendo em ação de graças, e tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Como eu disse, estava sendo bombardeado com vários ensinamentos ali. Aqui fala de vãs sutilezas, de ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos deste mundo, e não segundo Cristo, segundo os princípios deste mundo, segundo as crenças deste mundo, segundo o que este mundo preza, o que este mundo busca, e não segundo Cristo, ou seja, não fundamentado nesta palavra da verdade, a palavra de Deus. Aqui fala de filosofias. O que é filosofias? A palavra filosofia filos, amor, sofia, sabedoria, amor à sabedoria. Filosofia é coisa da mente, do pensamento do homem. Estudiosos, eles estudam o comportamento do homem, estudam os acontecimentos, e vai adquirindo essa sabedoria, e falam muita coisa que é verdadeira, só que não serve para a igreja, porque não é segundo Cristo, é segundo os rudimentos deste mundo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ou seja, quando anunciamos a palavra, quando eu estou aqui pregando a palavra para a igreja, há uma ação, um mover do Espírito Santo em cada pessoa que está ouvindo, além de Ele estar movendo em mim, vivificando essa palavra em nossas vidas, operando a transformação necessária. A vida, Ele vivifica a palavra, enquanto que
filosofias, né, ensinamentos mundanos, não há esse mover, não há a presença do Espírito Santo nisto. Isso pode gerar um conforto momentâneo, mas não há aquela transformação como a palavra de Deus faz. Jesus, ele é o que? O verbo de Deus. Verbo é a ação da palavra. Então, quando essas coisas entram na igreja, há um esfriamento. Por quê? Porque o Espírito Santo não vai agir nisto. Por isso que ele combatia isso, e nós combatemos isso hoje ainda. E continuaremos combatendo. Então, essas coisas têm tentado entrar na igreja. Vários ensinamentos, a gente ouve um monte de coisa. Não estou falando totalmente, somente de heresias, mas coisas que não edificam, como o coach, a filosofia, a psicologia. São coisas boas, são ciências humanas. Serve para ajudar muitas pessoas, mas aqui neste púlpito é só a palavra de Deus. Aqui tem que ser só esta palavra viva, essa palavra eficaz. Aqui não pode chegar outro ensinamento a não ser os ensinamentos de Cristo Jesus. Porque isso é que entra nas nossas vidas, nos libertou, nos salvou e nos transforma dia após dia, e nos santifica dia após dia, e nos colocou na presença do Senhor nosso Deus. A psicologia ajuda na mudança de visão, de comportamento das coisas com relação a este mundo, com relação à alma, ao psique, mas a palavra de Deus, ela opera milagres, a milagre da cura, da transformação. Ela não ameniza o problema, ela cura o problema, ela resolve o problema. Louvado seja o nome do Senhor. E isso estava entrando sutilmente ali na igreja. Isso visa fazer o quê? Tirar da mente do povo de Deus, dos servos de Deus, a palavra. Substituir a palavra. Eles estão fazendo isso através da internet, através da televisão. Eles estão fazendo isso e vão intensificar mais. E isso, eles sabem muito bem o que estão fazendo. Eles querem e vão tentar acabar com todos os princípios bíblicos. Desta forma, sutilmente, lançando as filosofias para substituir a palavra na nossa mente. E aí a igreja vai esfriar. É o Espírito Santo que traz vida, que vivifica, ele não vai agir. A igreja vai cada vez mais morna, mais fria, adormece. E a Bíblia diz que os que dormem estão dentre os mortos. Querem matar a igreja do Senhor. Não vão conseguir. Louvado seja o nome do Senhor, porque não vão conseguir. Vai permanecer, o remanescente permanecerá. Mas muitos vão decair da graça de Deus. Muitos vão ser corrompidos. Muitos, infelizmente. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Temo que, como a serpente, corrompeu Eva, que assim, de certa maneira, o entendimento de alguns seja corrompido. Ele falou sobre isso. Vamos ficar atentos, vamos envolver mais com a palavra de Deus. Quanto mais se envolver com a palavra de Deus, mais cheio do Espírito Santo você vai estar. Quem quer ficar cheio do Espírito Santo? Envolva mais com a palavra de Deus, porque o Espírito e a palavra são inseparáveis. Amém? Mas ali o profeta, ele colocou a farinha. E aqui na igreja, profeta de Deus, não só ele, mas nós que estamos à frente, estamos atentos
E já muitas vezes ele chegou aqui e consertou coisa que foi pregada de maneira errada. Amém, pastor? Já aconteceu isso aqui. Com sabedoria, a igreja talvez nem percebeu, mas já fez isso. E mesmo o dia que ele não está aqui, ele está atento. Ele assiste todos os vídeos para ver o que nós estamos pregando aqui. Porque se alguém não vigiar, não pesquisar, não estudar direito a palavra e trouxer alguma coincidência aqui, ele vai colocar a farinha, ele vai trazer a palavra viva, a palavra autêntica, o trigo do céu, para cortar o veneno. Os pastores verdadeiros, autênticos, eles fazem isso. Ou às vezes manda outro pregador fazer, mas estão atentos. Ele zela por cada alma que está aqui. O pastor, ele tem uma visão diferenciada da igreja. Ele olha só pelo semblante da pessoa e sabe se a pessoa está bem ou não. Paga o preço nas madrugadas, na oração, muitas vezes chorando. A Bíblia diz para a gente nem comportar de maneira que não sejamos pesados aos nossos guias, aos pastores, para que eles vão ter que dar conta da igreja diante do Senhor, para que eles façam com alegria e não gemendo de dor. E Ele está atento, zelando pela igreja. Amém? A panela também pode ser a minha, a sua vida. Aí já é responsabilidade de cada um de nós. Muitas vezes a pessoa, o crente começa a absorver ensinamentos, outros por aí, errados. Começa a se envolver com as redes sociais, com ensinamentos ali que não tem a presença do Espírito Santo. Às vezes até mesmo mensagens supostamente bíblicas. Você olha, é bíblico, mas não tem a presença do Espírito de Deus. Por isso que o nosso cuidado deve ser redobrado. Por isso é que precisamos nos envolver cada dia mais com a palavra de Deus, para termos discernimento. Estava conversando com o pastor hoje sobre falsas profecias. Pessoas que chegam perto da gente, estão entregando uma profecia. Se a gente está em sintonia com o Espírito de Deus, imediatamente o Espírito testifica no nosso coração que aquela profecia não veio de Deus. A gente às vezes fica calado, não fala nada, porque a Bíblia manda a gente esperar para ver se vai se cumprir. Mas a gente sabe que não vai cumprir. Mas não convém ao servo de Deus contender. A gente vai falar, essa profecia não vem de Deus, vai virar contenda. Então muita gente fica calado, mas a gente sabe que não é de Deus. Por causa do discernimento espiritual, por causa da presença do Espírito Santo em nós, por causa da presença da palavra viva em nós. Só é enganado quem não presta atenção na palavra de Deus, quem não dá ouvido à voz do Espírito Santo. Porque muitas vezes, a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos sentimentos fala mais alto, a gente dá ouvido à voz do nosso interior. Tem uma passagem na Bíblia que o apóstolo fala que o Deus deles é o ventre, ou seja, é o que está dentro dele, é o que pensa, é o que acha, é o entendimento próprio dele. Nós não temos que achar nada. Nós temos que nos submeter à vontade de Deus, à direção de Deus, obedecer à palavra dele. Crente verdadeiro, autêntico, não acha, ele obedece à palavra de Deus. E assim nossas vidas não vai ser contaminada, porque um monte de filosofias por aí, você lê uma mensagem, lá embaixo está escrito, pensador tal. Muitas vezes está falando uma verdade, não é heresia, mas como eu disse, não há a presença do Espírito Santo. A psicologia é boa, o coaching é bom, mas lá fora, aqui dentro é a palavra viva e eficaz que resolve, e é ela que vai ser sempre pregada nesse púlpito aqui. Se acontecer de ver alguma coisa que não for de Deus, com certeza o nosso pastor está atento
E Ele vai rechaçar isso em nome de Jesus. Mas naquela situação em que Israel se encontrava de fome, ali, aqui no versículo 42 do capítulo 4 de 2 Reis, continua dizendo assim: e um homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhes pôs diante, e comeram, e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Deus operando milagres. Havia fome, 20 pães, o que é 20 pães para 100 homens? Mas a manifestação do poder de Deus multiplicou ali o pão, e todos comeram e saciaram, e ainda sobrou. E Deus faz assim conosco hoje, na nossa vida espiritual. Há momentos que a gente sente necessidade de algo mais, né? Às vezes vem à igreja, ouve a palavra, é a palavra de Deus, a palavra viva, mas a gente sai com necessidade de mais, de receber mais. O povo de Deus, quando estava no deserto, eles comiam a mesma coisa, maná todo dia, o mesmo, né, maná. Eles chegaram a falar que era o maná fastiento, porque era a mesma coisa. E às vezes a igreja cai na mesmice, mas o Senhor está nos sustentando, e assim como aqueles lá no deserto entraram na terra prometida, na terra que mana leite e mel, o Senhor vai avivar a igreja, vai transformar, vai mandar cada dia mais essa palavra viva e eficaz, essa palavra transformadora que liberta, que cura e que salva. E vai nos sustentar, vai saciar a nossa fome, a nossa sede, porque Ele é Deus de milagres. Mas nós precisamos nos envolver com a palavra de Deus cada dia mais, com o trigo do céu, o pão que vem do céu. A farinha é o princípio básico do pão, né? Se pegava a farinha de trigo, colocava o fermento, às vezes fazia sem fermento, se transformava no pão. Nós pegamos essa palavra, pregamos ao mover do Espírito, e é o nosso alimento no dia a dia. Não só aqui, mas quando estamos em casa meditando, nós temos o nosso entendimento iluminado pelo Espírito Santo, e vamos alcançando os mistérios da palavra de Deus. Não é que nós vamos aprendendo coisa nova. A palavra de Deus, ela é a mesma desde o dia que Deus a mandou até hoje. Ela foi enviada para milhares de gerações. Ela é a mesma palavra desde o início e será até o fim. Tem uns aí que estão dizendo que a Bíblia está desatualizada, né? Que precisa reescrever a Bíblia. Vou falar porque está aí na imprensa, todo mundo viu, o Papa falou isso, o Papa Francisco falou isso. Aqui está escrito no Salmo, parece que no Salmo 103, que essa palavra foi enviada para milhares de gerações. Ela não está ultrapassada. Ela continua a mesma, continua operando milagres. Agora, é claro que na vida daquele que não está envolvido com ela, que está com outras coisas na sua mente, ela não vai operar. É preciso receber essa palavra com carinho, com dedicação, como coisa preciosa. Aí vai haver a ação do Espírito de Deus na vida daquele que recebe, operando o querer de Deus. A palavra de Deus, ela não volta vazia para Ele, sem operar aquilo pelo qual Ele a enviou. E eu espero que ela tenha sido enviada aqui para salvação, porque às vezes Deus envia para condenação também. Essa mesma palavra, ela é uma espada de dois gumes. Ela salva aquele que crê, que a recebe em seu coração, mas aquele que a rejeita, aquele que é negligente, que deixa ela em segundo plano, no último dia vai ser para a morte, e morte espiritual,
ou seja, eternamente separado de Deus. Ela é a palavra da reconciliação com Deus para aquele que a recebe, mas de condenação para aquele que a rejeita. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, que o Senhor pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém? Então vamos procurar cada dia mais meditar na palavra do Senhor, estar cada dia mais envolvido com esta palavra, envolvido com as coisas de Deus, porque fazendo isso, vamos estar livre das armadilhas, dos laços. O Senhor é que nos livra do laço do passarinheiro. Essas coisas são laços, são redes armadas para atingir a mente do cristão, para prender a mente em coisas vãs, né, em vãs sutilezas, como está escrito aqui na palavra do Senhor, para que a gente fique ocioso, infrutífero na obra de Deus e assim perca a salvação, que é o bem mais precioso que o Senhor nos deu. Amém? 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2 diz assim: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. O leite racional não falsificado, desejar esse leite, como meninos recém-nascidos. Você já viu como que um recém-nascido, quando a mãe vai o amamentar, como que ele faz? Com aquela ânsia, principalmente quando passa um pouquinho da hora, né? Vai com aquela vontade, né? Com aquele desejo, com aquela ânsia, deseja ansiosamente o leite materno. E é interessante, a gente estava outro dia ali e tinha uma nutricionista, ela falou sobre o leite materno, eu não sabia disso. O leite materno, ele vai modificando durante os meses. No primeiro mês ele é de uma forma, no segundo mês ele já muda de acordo com a necessidade da criança. Quem sabia disso aqui? Poucas pessoas sabem disso, né? E eu não sabia disso. Isso é graça de Deus, isso é maravilhoso, gente. E assim é o Senhor conosco na sua palavra. A cada dia, de acordo com a nossa necessidade, Ele vai nos alimentando e a gente vai crescendo, 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 até a estatura completa, a medida de Cristo. É o que está proposto para nós, crescer até a estatura de Cristo. É claro que não está falando do tamanho, está falando do conhecimento, da graça, da natureza de Deus que estava em Cristo Jesus. Aliás, está escrito aqui que nós nos tornamos participantes da natureza de Deus. Como que isso acontece? Através da sua palavra, que vai nos alimentando, nos transformando. Além de nos fortalecer, ela vai nos transformando, vai mudando os conceitos, a visão das coisas. E o Espírito Santo vai agindo cada dia mais, mudando os sentimentos do nosso coração. Só a palavra de Deus faz isso. Então vamos ficar só com essa palavra. Não tem nada a ver orar aquilo, mas só o tempo que você vai estar perdendo. Tira esse tempo que você está perdendo nas redes sociais para o estudo da palavra. Você vai ganhar muito mais, você vai ser edificado, vai crescer muito mais, vai estar firme na presença de Deus. Aquele desânimo muitas vezes de vir à casa do Senhor, muitas vezes vai desaparecer. A irmã falou hoje de manhã do cansaço. Cansaço muitas vezes ele é espiritual. Há uma pressão maligna na vida da pessoa, que faz a pessoa ficar cansada para não vir aos cultos, para não estar na casa do Senhor, para não ir para o evangelismo, para não pregar a palavra, não praticar a palavra de Deus. Vamos ficar atentos. Satanás não é bobo, ele é sagaz e ele usa de todos os meios. Ele usa pessoas e tem usado pessoas para tirar isso da nossa vida. Vamos ficar firmes, vamos desejar afetuosamente o leite racional, que é essa palavra aqui, que é o trigo do céu. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos para casa, igreja? Vamos colocar de pé.